Olá, tudo bem? O meu nome é Ergon Kugler, eu sou pesquisador na área de desinformação, inteligência artificial e tecnologias, e a gente já teve uma aula aqui completa, longa, sobre vários aspectos relacionados ao ambiente digital. E aqui a gente vai estar fazendo uma modalidade um pouco diferente, um formato de pílulas. Não tem necessariamente uma ordem certa para você assistir uma pílula ou outra, mas fica à disposição aqui para seguir também a recomendação da trilha. E para essa primeira pílula, eu gostaria de refletir com vocês sobre o tal mito da garagem, que seria, na verdade, uma discussão sobre qual de fato é a origem dos gigantes, das big techs e das pessoas que estão por trás também delas, né? Às vezes a gente ouve dizer nessa ideia de que são grandes gênios que ascenderam do nada nas suas garagens, produzindo tecnologia e a partir disso foram ali brilhando no mundo, mas é importante a gente tirar um pouco da magia por trás que tem essa história e de fato ver o que aconteceu. Então é nesse sentido que eu gostaria de trazer algumas reflexões para a gente ter uma visão mais crítica sobre o processo. E aí, para começar aqui, compartilhando a tela, primeiro desnodar esse mito da garagem, trazendo um dos principais exemplos, né? A gente tem o chamado Bill Gates. Quem aqui não conhece o Bill Gates, né? O Bill Gates, que é conhecido por tocar a Microsoft, por ser a grande cabeça da Microsoft. Só que uma coisa muito importante para a gente saber da história do Bill Gates é que, na verdade, ele começou se apropriando de tecnologia alheia. Veja, lá em 1975, ele não criou uma tecnologia do zero, ele não desenvolveu o que viria depois ser a Microsoft, o Windows e tudo mais do zero. Na verdade, ele pegou um interpretador BASIC, que é muito conhecido, para quem é da área aí da computação conhece bem. Ele comprou por $50 mil e depois ele revendeu por $150 mil para IBM. Então, o grande trabalho ali do Bill Gates não foi desenvolver a tecnologia, foi contratar um desenvolvedor, um terceiro que produziu a tecnologia e simplesmente ele pegou aquilo e vendeu como se fosse uma produção dele. E foram vários outros casos, né? O MS-DOS, que foi o grande caso ali que depois foi desenvolver depois para virar Microsoft, por exemplo, também é fruto de desenvolvimento de outras pessoas. Vale lembrar que na época não tinha a tal da internet como a gente conhece hoje, mas já existiam redes que produziam tecnologia e foi nesse sentido que ele acabou pegando o trabalho alheio e transformando em uma proposta de inovação como se ele tivesse desenvolvido. Ah, mas Ergon, não tem problema, revendedor existe para qualquer área. Mas é importante a gente se atentar nesse primeiro exemplo de como, na verdade, por trás dessa ideia de que existe um gênio na garagem que fez uma grande corporação nascer, na verdade tinha alguém que pegava o trabalho alheio, revendia e a partir disso foi construindo o seu império. Mas não acaba aí. A gente tem um clássico caso aqui do Steve Jobs e o seu parceiro, que é o Steve Wozniak, que foi essa dupla, por exemplo, né, que criou a chamada Apple mais pra frente. E é muito importante aqui, porque aqui tem um aspecto até legal, jurídico, reforçar, que eles foram algumas vezes apanhados por fazer a revenda de um mecanismo proibido lá nos Estados Unidos. As chamadas Blue Boxes, que eram caixas ilegais que driblavam toda a telefonia ali para conseguir fazer ligações em um formato, um esquema paralelo. Ou seja, se a gente estava achando light lá o primeiro caso de um mito da garagem que surge pegando tecnologia alheia e revendendo, esse aqui a gente tem até atitudes ilícitas envolvidas, né? Com não apenas apropriação de tecnologia, mas principalmente aplicando golpe. E aí não acaba aí, porque a gente sempre ouve falar de que não, mas eles começaram do zero, são grandes mentes, brilhantes, desenvolvem as suas tecnologias, mas o Jeff Bezos, que é uma das pessoas que mais gosta de falar, por exemplo, dessa suposta, né, possibilidade de uma meritocracia, foi quem começou com uma mesada ali dos seus pais de $250 mil, só para começar seu novo negócio. Quem que não tem esse dinheiro, né? Quem que os pais não vai dar esse dinheiro para desenvolver algo novo? E se dando esse dinheiro não der certo, aí também é de entristecer, né? Então,
é um outro caso aí que é muito importante para a gente poder visualizar um pouco dessa trajetória. Mas não acaba aí. A gente tem o Larry Page e o Sergey Brin, que são os dois conhecidos ali pela criação, pela fundação do Google, e que às vezes a gente imagina, né, o Google, uma grande companhia privada que anda por si só, que consegue desenvolver tecnologia, mas que começou com investimento público. Isso é uma coisa importante também da gente observar. A Tesla, o próprio Google e tantas outras companhias que cresceram lá nos Estados Unidos da América seguiram, na verdade, técnicas do investimento público. E às vezes a gente cria nessa polarização que tem um debate de que não, é o privado que vale, é as empresas que não tem que ter ali o Estado atrapalhando. Mas se não tivesse o Estado, entre aspas, atrapalhando essas companhias todas que foram se tornar gigantes de tecnologia, elas sequer existiriam. É o caso aqui do Google, que nasce com recurso do Departamento de Defesa dos Estados Unidos e que tinha ali todo um vínculo com a Universidade de Stanford, só depois de engajar que realmente eles foram para uma garagem de fato para criar até essa narrativa de uma garagem com dois gênios que criaram uma tecnologia. Vocês vão vendo, né, como a narrativa ela vai se construindo ali no entorno de uma suposta genialidade, inovação, meritocracia, porque isso faz parte inclusive de vender a história depois para a gente que é consumidor, né? Agora, o Elon Musk, eu não preciso nem citar porque é um caso muito mais conhecido, mas falando por cima, boa parte das pessoas sabem que seus pais ganharam dinheiro, na verdade, com a exploração de diamantes durante o apartheid na África do Sul. Exploração que tem todas as suas questões éticas, legais, do contexto regional, mas que vale a gente refletir a imoralidade em torno de uma fortuna criada a partir disso, né? É curioso como esses conjuntos, né, que a gente vê de bilionários, megacorporações e etc., na verdade, não nascem do nada, não nascem da noite para o dia. Nascem, muitas vezes, de golpes, como a gente viu, nascem de heranças, como já deu exemplo, mas também de abordagens muito pouco éticas, né? E é curioso, porque falando de coisa pouco ética, a gente, só para trazer mais um exemplo aqui, tem o conhecidíssimo caso do Mark Zuckerberg. Esse daqui é interessante porque cria-se toda uma ideia de que qualquer jovem, adolescente que largar ali a faculdade vai conseguir brilhar, bombar e etc. Vai criar uma big tech do zero, né? Mas a gente tem que ver também a trajetória desse rapaz, que quando estava lá estudando em Harvard, na sua universidade, a primeira coisa que ele fez para conseguir bombar de fato, antes de desenvolver o Facebook, foi hackear os servidores de Harvard, pegar os dados dos estudantes sem autorização e criar uma espécie de gostosômetro, um ranking para os alunos votar em quem era mais gostoso, quem era menos gostoso, sexualizando mesmo as pessoas ali. Então a gente vê que por trás desses papos morais, moralistas, de que olha só a meritocracia desses bilionários que construíram sua fortuna com tanto suor, na verdade tem muita sacanagem, inclusive, como é esse conjunto de exemplos que eu fui apresentando. Mas o que tem em comum nesses grandes empresários, além do fato que, coincidência ou não, né, todos brancos, né, olha só que coisa, homens idosos, né, a gente não vê um case de sucesso desse que contraria a norma, né, olha só que curioso, né, tanta meritocracia, modo irônico, obviamente, ligado aqui para descontrair. Mas uma coisa que tem em comum é que eles foram construindo os seus impérios a partir de todas essas abordagens completamente questionáveis. Só que o problema é que isso aqui foi resultando em muita acumulação de poder. Poder econômico, poder político, poder em várias dimensões. E eu trouxe aqui alguns números para poder refletir junto com vocês. Esse daqui é uma tabela que eu gosto muito de mostrar, que é uma tabela que mostra o chamado market cap. Em português é a capitalização de mercado. O que é isso? É o quanto um ativo lá na Bolsa de Valores consegue capitalizar. Ou seja, as pessoas estão investindo naquela companhia, naquela empresa, naquele ativo, né? E se a gente for pegar o market cap do último um ano das 5 principais big techs, veja,
Microsoft, que eu estava falando aqui agora, Apple, Amazon, Alphabet e Meta. Só lembrando aqui, a Meta é a do Facebook, do Instagram, do Threads e do WhatsApp, disso tudo, é a mesma empresa. E a Alphabet, para quem não conhece, é a controladora do Google. Então o Google está contido na Alphabet, porque é a Alphabet que é a grande controladora do Google. E aí a capitalização de mercado somente dessas 5 companhias. Nem citei as outras, a Tesla, a SpaceX, o X, antigo Twitter e tantas outras ali que eu estava mostrando para vocês. Mas apenas a capitalização de mercado dessas 5 são 6 vezes o tamanho do PIB do Brasil. Não é o orçamento público, não é o quanto o Brasil arrecadou. O PIB é tudo que o Brasil produziu, da indústria ao agro, da academia a todos os setores que você possa imaginar. Esse valor aqui capitalizado por essas 5 Big Techs é 6 vezes maior. E se pôr na ponta do lápis, apenas a Meta não é maior que o Brasil, mas todas as outras sozinhas, Alphabet, Amazon, Apple e Microsoft, são maiores sozinhas do que o PIB do Brasil. Vejam que loucura o tamanho do acúmulo de poder dessa turma. Ah, Ergon, você fala isso porque tem inveja do quanto eles têm de dinheiro. Você fala isso porque você queria ter esse dinheiro. Eu falo isso porque tudo que é demais faz mal. E especialmente muito poder acumulado. Essas gigantes de tecnologia, como a gente já viu na aula mais longa, eu vou trazer até em uma das pílulas aqui um exemplo mais aprofundado nesse sentido, são companhias que, por terem muito dinheiro, conseguem influenciar muito a política. A gente vive em uma sociedade em que o poder econômico ele se converte em poder político. Isso é o que acontece na nossa sociedade hoje. Quem tem grana, paga a música e, portanto, escolhe qual é a música, né? Aquele ditado. Quem paga a banda, escolhe a música. Então, nesse caso das Big Techs, não é diferente. A gente está falando de uma enorme capitalização de mercado e que resulta em uma receita. Está escrito ali em inglês, revenue, que é receita. A receita dessas companhias em um ano, 1 trilhão 850 bilhões de dólares. Não é nem reais, é dólares. E aí, vocês podem falar, não, irmão, mas elas arrecadam tudo isso, elas pegam tudo isso, porque elas gastam muito dinheiro, elas têm muito funcionário para pagar, muita coisa para fazer. Mas olha lá o quanto que sobra no caixa depois. 534 bilhões de dólares. Gente, 534 bilhões de dólares, arredondando aí $1 a R$5, vamos arredondar para 5, a gente sabe que oscila muito. A gente está falando de 2,5 trilhões de reais que sobrou no bolso dos donos e dos acionistas dessas Big Techs, dessas 5 apenas. Gente, mas trilhão é dinheiro pra caramba. E é por isso que a gente vê toda essa influência que as chamadas Big Techs elas possuem em cima da política, das decisões públicas e até mesmo do debate de regulação. E, obviamente, só para concluir aqui esse ponto, nessa breve pílula que trata sobre o chamado mito da garagem e traz essa reflexão, portanto, do quanto as Big Techs elas monetizam em cima de várias questões, mas que de meritocracia nenhum dos seus criadores teve, hein? Todos ali, berço de ouro, ou então aplicando golpe, ou então fazendo coisa errada, coisa imoral. Vejam, ninguém ali seguiu a linha muito reta, não. A gente teve questões muito polêmicas. Mas isso resulta também na lista dos principais bilionários. O dinheiro não fica só na companhia, não fica só na Meta, que é o Facebook, Instagram, Threads e WhatsApp, não fica só na Alphabet do Google, não fica só nelas. Se converte também em muito poder para os seus donos. Veja, o top ricos do mundo, os bilionários, os mais ricos, com mais poder em dinheiro, Elon Musk em primeiro lugar, Jeff Bezos em segundo, pulo terceiro que não é de Big Tech, quarto, Lawrence Ellison, Mark Zuckerberg, Sergey Brin, Steven Ballmer, ou seja, veja, dos principais bilionários, dos mais ricos do planeta Terra, tem 6 aí que são donos, acionistas majoritários, proprietários das chamadas Big Techs. Então, se antes, esse é o debate que é importante a gente fazer, se antes eram as petroleiras, a construção civil, vários setores que dominavam o mercado, hoje
são as chamadas Big Techs. E é por isso que é muito importante a gente compreender a posição delas na política, na geopolítica, no mercado global, no debate de regulação, porque é elas que influenciam o que a gente vai ter nos nossos dias a dias. Desde as telas que a gente já vê, assiste, até no debate das nossas leis, no nosso país, políticas públicas, eleições e etc. Então, é nesse sentido que eu agradeço vocês estarem em mais um momento aqui comigo, tomando a liberdade de encerrar esta pílula, que é uma das 8 pílulas disponíveis para poder resumir, condensar os achados principais relacionados às chamadas Big Techs, às redes sociais, às tecnologias, e fico aqui à disposição para depois a gente poder ter insights, reflexões, e agradeço mais uma vez essa oportunidade, especialmente para a Bong nesse projeto na NET e para o Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Itararé. E óbvio, para eu não poder deixar aqui de trazer uma coisa imprescindível que eu vou fazer questão de trazer nas 8 pílulas. Quem quiser acessar conteúdos gratuitos, e não é venda de curso, não tem nada disso, é tudo de fato gratuito, pode entrar lá no meu site, que é ergonkugler.com, porque todos esses estudos, quando vocês clicarem aqui em produções e materiais, vai abrir essa página, onde vocês conseguem buscar o que vocês quiserem. Quero ver estudos sobre Big Techs, vão achar estudos sobre Big Techs. Quero ver estudos sobre desinformação, vão achar estudos sobre desinformação. Então, fiquem à vontade para acessar o site, buscar conteúdos, publicações, porque tudo que eu estou falando aqui, todos os materiais que eu estou apresentando, estão disponíveis aí também no site para quem quiser se aprofundar, saber mais e conhecer um pouco mais sobre esse debate. E é vosso, tudo gratuito, porque eu sou pesquisador e a responsabilidade do pesquisador, quando já tem financiamento público, participa de grupos de pesquisa, etc., é dar esse tipo de contribuição também de volta para a sociedade. Então, tudo aberto lá, gratuito, ergonkugler.com, que já consegue encontrar com facilidade. Muito obrigado e até a próxima pílula.